Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Shall I tell you who the minorities are? We are the minorities! Because patriotism is a minority. Because love of country is the minority. Because to live in a free, white America seems to be of a minority opinion. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre um episódio poderoso dessa temporada, que é o He's Alive, Ele Está Vivo. Marcos, esse episódio é dirigido pelo Stuart Rosenberg, o roteiro é do Rod Serling, e caramba, eu acho que desde que a gente começou esse projeto, lá em 2019, eu acho que a gente vem comentando sobre esse episódio, né? Que legal poder finalmente falar dele. Sim, a gente começou essa temporada com episódios assim que a gente teve bastante críticas, né? A série tava meio não se acertando direito com esse formato mais longo, né? De 50 minutos. Porém, esse episódio, além dele ser muitíssimo bem sucedido dentro dessa temporada, no meu entender, é um dos melhores episódios de toda a série. Ele rompe com o padrão criado por ela, né? De estrutura, mas ele se aproxima talvez mais dos dramas televisionados que você tinha no Playhouse 90, por exemplo, mas ele é excepcional, tanto na sua concepção quanto na mensagem, e ele é mais atual, se brincar, hoje do que até na época em que ele foi lançado, infelizmente, né? Isso é assustador, né? Ele é realmente atual e cada vez mais atual, e é muito triste falar isso aqui, porque tem até um filme que a gente vai comentar depois, que é o Ele Está de Volta, né, e tal. São questões que a gente está vivendo e você vê que é uma formulinha, uma receita de bolo, que ela é seguida à risca, né? A gente vai falar sobre isso e sempre dá certo, né? O bolo no final acaba produzindo o efeito esperado, né? Pois é, então, como eu estava falando, esse episódio desse diretor, Stuart Rosenberg, ele é muito famoso por aquele filme de terror, né? Que é o Horror em Amityville. Isso. Com a Margot Kidder, né? Nossa, é um filmaço, assim, é muito legal esse filme. O filme Horror em Amityville, que é de 79, né? Todo mundo assistiu nos anos 80. Enfim, famosíssimo filme de terror. E esse diretor, ele começa na televisão nos anos 50, dirige muitos episódios do Alfred Hitchcock, apresenta muitos episódios da série Os Intocáveis, Cidade Nua. Ele é um cara muito do policial e do suspense. E depois, nos anos 60, 70 e daí para frente, ele vai para o cinema, filmes para o cinema e filmes para a TV, e entre eles, ele dirige o famigerado aí Horror em Amityville, né? Exatamente. Filme que é um filme que eu li o livro também, é bem assustador, assim, uma história bem legal. Ele dirigiu também filmes como, por exemplo, Amor e Balas, Brubaker, Nos Calcanhares da Máfia, que eram todos filmes que passavam na TV brasileira. Passaram, né, o Brubaker, que é com o Robert Redford, passou 1 bilhão de vezes na TV. Nos Calcanhares da Máfia passou uns 2 milhões de vezes na TV, em vários canais diferentes. Então, certamente o nosso público assistiu alguma coisa dirigida pelo Rosenberg. Né? E o elenco, né? Esse episódio tem um elenco excepcional, né? Eu acho em todos os sentidos, porque tem o Ludwig Donatz, não sei se estou pronunciando corretamente o nome dele, né? Mas é um ator que ele faleceu em 67 e ele interpreta um judeu, né? O Ernst Gans. E é um ator nascido na Áustria, e olha só que ironia, ele muitas vezes foi escalado para interpretar um nazista
ao longo da Sim. carreira dele, né? Ele, inclusive, interpretou Adolf Hitler algumas vezes, e ele é um ator excepcional mesmo, assim, muito relevante, e o papel dele é muito tocante nessa história. Ele é austríaco, como você falou, fugiu da Áustria para os Estados Unidos por conta da ascensão do nazismo. Ele é de ascendência judaica, né? Mas tanto na TV quanto no cinema interpretou vários soldados alemães, oficiais alemães, nazistas, e próprio interpretou Hitler. Mas aqui, nesse episódio, ele interpreta um judeu, e uma interpretação marcante dele, né? Muito tocante, muito cheia de verdade, e que você nunca mais esquece certas frases que são ditas por ele ao longo do episódio. Exatamente, concordo demais. Também temos aqui nesse episódio o Kurt Conway, que ele vai fazer um spoiler, né? Ele vai fazer o papel do Hitler no episódio, e ele não se parece muito, né? Mas de qualquer maneira ele faz aquele gestual e aquele posicionamento corporal que pelo qual Hitler era reconhecido, né? Dos discursos dele e dessas filmagens que tem, né? Do Credo. E de qualquer maneira é um ator que ele participa daquela série de faroeste que o Rod Serling intencionava fazer e fez, né? Não por muito tempo, o The Loner, né? Ele fez o episódio The Trial in Paradise, né? Sim, ele também fez alguns episódios da série Quinta Dimensão, esteve em tudo que é série que você possa imaginar, Fugitivo, Viagem ao Fundo do Mar, participou da Caldeira do Diabo também, da novela, enfim, ele está em muitas séries, ele era muito presente em séries policiais, depois aí, com mais idade, ele fez algumas coisas também de comédia, de fantasia. Ele era um ator meio que pau para toda a obra, digamos assim, né, na TV americana. Muito talentoso, e eu gostei. Eu acho que ele não se parece com o Adolf Hitler, mas a caracterização, como você mesma citou, gestual e vocal dele funciona bastante, né? Ele é um excelente ator, então ele tem uma postura que... E tem algumas cenas com ele envolto nas sombras que, para mim, elas são sinistras por conta do timing que ele tem muito bom, né? Embora ele não se pareça com o retratado, né? Fisicamente. Sim, sim. Mas, finalmente, aqui comentando quem realmente eu acho que brilha nesse episódio com todas as forças é o Dennis Hopper, né? Que ele, na época, ele já estava... É um cara importante, ele era um cara que ele era muito interessado na contracultura, era um ator do método, né? Então você vê que o desempenho dele no episódio aqui é sensacional. Ele é muito famoso, gente. Quem gosta de cinema está acompanhando a gente pelo personagem o Frank Booth, do Blue Velvet, que é um filme do David Lynch, onde ele é maravilhoso, né, Marcos? Fazendo um personagem totalmente surreal. E também porque ele realmente ia trabalhar muito louco nos filmes dele, né? Os personagens podiam estar doidão, mas na verdade o Dennis Hopper também estava, né? Que ele tinha um problema com drogas. Sim, ele já deixou uma marca na história do cinema. Ele tá em Veludo Azul, Easy Rider como um dos protagonistas, e no Apocalipse Sinal, só para citar 3 participações dele, né, no cinema. Em filmes em que a figura dele se tornou marcante. Ele era um excepcional ator, também uma figura muito controversa e um cara muito excêntrico, e ele ligado com, como você mesmo falou, com contracultura, ligado a movimentos de contestação, e ele, o Jack Nicholson e o Peter Fonda fizeram Easy Rider com o dinheiro do próprio bolso, e ele virou esse grande símbolo do declínio, na verdade, da contracultura dos anos 60. E aqui, especificamente nesse episódio, ele tem uma atuação absolutamente sem... É tradição da série que o episódio, muito
da força dos episódios de Além da Imaginação recai sobre a atuação do protagonista naquele episódio, né? São atores muito talentosos que o Rod Serling conhecia da longa carreira dele com os teatros televisionados, com os dramas televisionados, onde você tinha ali um celeiro de grandes talentos. E o Dennis Hopper também foi meio que pinçado por ali, e aí ele entrega, mesmo muito jovem, essa incrível atuação. Tudo que você precisa nesse episódio, a insegurança, a pequenez desse sujeito, né, o tanto que ele está perdido, ao mesmo tempo o fanatismo e o ódio que ele tem dentro de si, as dúvidas que ele tem, a degradação e a maldade que ele carrega também. Toda essa complexidade o Dennis Hopper passa com perfeição e no timing exato e no tom exato para esse episódio. É assim, não há o que reclamar da atuação dele. O episódio já teria grande força pelo texto e pela maneira como é conduzido. Aí com a atuação dele, aí fechou, né? Sim. O Rod Serling, ele é um cara que você está acompanhando aqui o nosso trabalho, a gente já está na 4ª temporada, e você provavelmente já escutou isso algumas vezes. Ele é uma pessoa que ele fazia questão de colocar componentes, assim, essas questões políticas e tal, de crítica à sociedade, só que ele sempre colocava assim, uma coisa meio fantasiosa, vinha através de um sci-fi, né, de terror. Mas aqui, nesse episódio especificamente, ele coloca uma questão política na época em que eles estão vivendo, que é 1963, e da ascensão e do retorno do nazismo, do neonazismo, né? Então, quando ele fez esse roteiro, ele já aguardava que havia churume, daí, entendeu? E tem um monte de questões muito interessantes. Dizem que esse personagem, né, ele é inspirado num personagem real. A gente vai falar aqui, as fotos são absolutamente chocantes, né? Porque, é absurdo, né? Você vê que fazia o que? Em torno de 15 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e depois já tinha gente fazendo festa nazi, né? Com faixa e tudo, festa nazista, né? Com símbolo e toda a iconografia nazista, né? Então, o Rod Serling, claro, um cara judeu, né? Uma experiência de guerra, etc. Ele queria colocar isso nos roteiros dele. Algumas coisas ele teve que alterar, ele não pôde usar, por exemplo, a suástica. Então eles usam bandeiras, as flâmulas, com uma tocha, né? É uma tocha, assim, alguém segurando uma tocha, como se estivesse tocando fogo em algo, né? E aí você vê que eles utilizam pouquíssimo, quase nada, a palavra nazista. Vai ter só no momento que um personagem morre lá, que vai ter um papel nele, né? The Good Nazi, né? A pessoa morta. Você vê que aparece, por exemplo, Hitler, o Himmler, o Goebbels. Vai ter toda uma discussão aqui que depois ela vem sendo explorada desde então. Mas é conhecido que na TV americana, a primeira pessoa que colocou esse assunto em pauta, colocou para o público americano, foi Rod Serling. Entendeu? Tanto que eu já li uns textos maravilhosos. Eu sempre recomendo o pessoal ir naquele site The Twilight Zone Vortex, né? Que os caras lá escrevem textos ótimos mesmo sobre os episódios, sobre a série. E eles perguntam, falam assim, se alguém souber de alguma temática na televisão anterior ao do The Twilight Zone, informe a gente, porque não é sabido. Então é de uma audácia, né? E de uma coragem muito grande, né, Marco? Sim, o Serling, normalmente ele evitava assuntos que estivessem controversos ou que estivessem na ordem do dia, envolvendo questões sociais dentro dos Estados Unidos. Os anunciantes não gostavam disso e sempre que ele tentava, eles o podavam. E nesse episódio ele consegue, porque você estava tendo ali gente, né, fazendo apologia ao nazismo abertamente em alguns locais da América, e ele consegue, ele até tentou dar o mesmo nome para o personagem desse episódio,
o mesmo nome do líder desse movimento ali neonazista que estava florescendo na época, em algumas regiões dos Estados Unidos. Só que não foi permitido, ele teve que trocar o nome, mas as pessoas conseguiram identificar fácil do que ele estava falando. E é muito oportuno isso, era oportuno para a época, por N razões, né? E é extremamente oportuno hoje para quem puder assistir, quem puder entrar em contato com essa reflexão e essa radiografia que o Rod Serling faz de uma célula neonazista. Não deixe de assistir, porque na verdade nós temos hoje mais células neonazistas hoje do que na época em que esse episódio foi feito, no mundo todo, né? Inclusive no Brasil. Sim, né? Sim, a gente pode depois falar um pouquinho, colocar o episódio, datar ele, né? Dentro de um contexto que a gente está vivendo agora, né? Que é até interessante para mim, assim, enquanto uma pessoa que grava sobre essa série, porque quando a gente está fazendo a 3ª temporada, no ano passado, a gente estava gravando dias após a invasão do Capitólio. Né? Então, na plenitude da força destrutiva do governo Trump. Então, hoje em dia, a gente está gravando, por exemplo, quando teve o assassinato do Moise no quiosque no Rio de Janeiro. Então, é muita violência e isso tem tudo a ver, tudo a ver com o que a gente vai falar agora. A gente vai explicar para você, com toda certeza. Eu acho interessante a gente citar também que você tem um dos nazistas, né, dos neonazistas que aparece nesse episódio, inclusive o que é mais próximo do líder, né, é interpretado pelo Paul Mazursky, que, além de ator, foi um famoso diretor de comédias, né? Sabia. Ele dirigiu, por exemplo, Luar sobre Parador, um Vagabundo na Alta Roda, Moscou e Nova York, que é com Robin Williams, um filme que... Olha! Né? E, enfim, eu acho que era interessante a gente destacar isso também, né? É interessantíssimo, né? Quando acontece isso, alguém faz uma ponta no episódio e depois vira um diretor famoso, né? Uma pessoa relevante. Isso é muito legal, né? E é que nem eu falei, assim, para as pessoas hoje em dia, o Dennis Hopper, ele é um cara muito aclamado, né? Quem não conhece Easy Rider, mas nessa época ele era um ator, assim, que ele estava ainda em crescimento, né? Nessa questão, ele já tinha trabalhado com James Dean, por exemplo, né? Naquele filme Rebelde Sem Causa, de 55, Giant, de 56. Então, ele era um cara que ele estava construindo, né, a carreira dele, mas ele aqui entrega a gente Se você não assistiu o episódio, está escutando o podcast, vale muito a pena, porque o que a gente questionou, como o Marcos falou nos outros episódios, da metragem, que está pesando, porque a gente fica com aquela impressão que as histórias estão rodando, né, e não chegando às vezes em lugar nenhum, né? Mas esse episódio não, esse episódio tem toda a metragem necessária, e inclusive o Rod Serling, ele queria fazer um longa, né? Ele não conseguiu, porque a série já sempre teve problema de orçamento, né? Está estourando o orçamento, mas ele queria fazer um longa, ele queria mais, ele queria colocar mais questões dentro dessa história. Então, um trabalho de muito afeto do Rod Serling, né? E depois veio toda a dor de cabeça, né, de você apresentar na televisão, né, uma história como essa. Então você faria a sinopse do episódio pra gente? Ai, claro, com muito prazer. Vamos lá então. Dessa vez eu gostaria até de falar um pouquinho sobre o que o Rod Serling fala na narração de abertura dele, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: retrato de um Führer da Liga do Mato chamado Peter Vollmer, um homenzinho esparso que se alimenta de suas ilusões e se encontra perpetuamente faminto por falta de grandeza em sua dieta. E, como alguns antecessores a passos de ganso, ele procura algo para explicar sua fome e racionalizar por que o mundo passa por ele sem saudá-lo. Aquele algo que ele procura e encontra está em um esgoto, em seu próprio léxico torcido e distorcido. Ele chama isso de fé, força e verdade. Mas daqui a pouco, Peter Vollmer fará seu negócio em outro tipo de esquina. Um estranho cruzamento em uma terra sombria chamada Zona do Crepúsculo.
Então, como o Rod Serling, né, um texto lindíssimo, né, que se o Rod Serling sabe escrever muito bem, né, tem belas falas nesse episódio. Ele vai contar essa história desse Peter Vollmer, né, que é interpretado pelo Dennis Hopper, que ele é líder ali de um pequeno grupo neonazista que fica fazendo discursos ali nas esquinas, né? Ele começa os discursos são revoltantes, ele começa a colocar a culpa dos problemas do país nos imigrantes, nas pessoas negras, sabe, judeus e por aí vai, né? Começa a ser confrontado por algumas pessoas que estão ouvindo os discursos, tem até uma briga, já começa com uma briga, né? E aí você vai ver ele acabar se refugiando depois na casa desse senhor, desse homem idoso, que é o Ernest Gans, interpretado pelo Ludwig Donat, né? Que ele fala, em conversa você vê que ele diz que eles têm um relacionamento muito longo, que na verdade o Peter, ele sempre foi muito maltratado, num lar desfeito, né? Parece que tem a ver com alcoolismo, inclusive, abandono paterno. E ele sofria muito e corria para casa desse senhor, que acabou, na verdade, sendo para ele o que seria um pai, né? Ele enxerga esse senhor como um pai. E é claro que o Ernest fala pro Peter, fala, poxa, você tá de novo, né? Na rua, arrumando briga e falando essas coisas que você fala, né? Esses absurdos, né? E o Peter fala, não, mas isso daí são as minhas opiniões políticas, é a minha filosofia, é no que eu acredito, né? E o Ernest fica muito triste, chateado, fala, é um absurdo você estar falando isso daí, você que vem de um lar, né, né, de tanta violência, né, de medo e tal. E no caso, para deixar mais curta aqui a sinopse, você vai ter então a relação do Peter, que está tentando ascender essa célula, que na verdade é neonazista, um grupo neonazista, visivelmente. Ele, depois que fica na casa do senhor Ernest, ele acaba recebendo uma visita à noite de uma figura sombria, que ela está no meio das sombras. E promete para o Peter, fala que vai ajudá-lo, vai ensiná-lo como é que ele vai discursar para poder arrebatar multidões, o que ele deveria fazer. Ele deveria falar para as pessoas que, na verdade, eles são minorias e, sim, eles precisam ser respeitados, que eles, sim, se encontram em risco. E por aí vai, você vê aquela figura nas sombras e ele começa a ir acatando, né, os conselhos dessa figura, vai ascendendo dentro dessa questão e através dos discursos cada vez arregimentando mais pessoas e por aí vai, né? Até a gente vai ter um desfecho, né, surpreendente mais para frente. Mas vamos deixar aqui e vamos conversar um pouquinho o que a gente achou, o que a gente gostou mais, o que a gente gostaria de mencionar. Eu acho difícil até por onde começar do quanto eu gostei desse episódio, no sentido do quanto, para começar, ele é bem escrito. Eu acho que o Rod Serling, foi muito sagaz. Ele pega esse discurso que se baseia na criação de uma paranoia e de um ódio em relação a um inimigo imaginário que seriam as minorias, né, os estrangeiros, os imigrantes, os negros, os comunistas, e esse discurso como centelha ali de um movimento ultranacionalista, preconceituoso e que pretende tornar, né, a América livre e grande de novo. É interessante o quanto ele percebe como esse discurso é construído, esse discurso que é o mesmo hoje, né, de figuras como Trump, por exemplo, com algumas mudanças talvez, né? Mas, Bolsonaro, enfim, né? Isso Bolsonaro. É muito importante a gente colocar em palavras isso aqui nesse podcast, né? Porque você tem a mesma receitinha de como você arregimentar pessoas, torná-las paranoicas. Esse líder cria um mártir. Nossa, gente, é uma questão muito... Desculpa, Tati, mas pode falar, depois eu falo. Pois é, e aí quando aparece a figura do Hitler para ele, a única coisa que o personagem aí do Peter, ele tá pronto em termos de ter essas ideias distorcidas e monstruosas. Ele só não tem ainda o domínio de certas estratégias oratórias
E aí esse personagem misterioso que aparece e fala para ele que você precisa tentar ter uma identificação, tratar o público que você tá tentando manipular como iguais. Mas você veja aí como essa coisa de um sujeito multimilionário como o Bolsonaro, por exemplo, fica aparecendo simplesão comendo farofa para que as pessoas do povo, né, leite condensado, né? Pão com leite condensado, né? Isso, o vejam como um igual. Ele adora ser fotografado e filmado comendo pizza na rua, só que a hora que a câmera é desligada, começa realmente a verdadeira refeição dele, que é com carne de gourmet de R$1.500 o quilo. No cartão corporativo gasta milhões, né? Isso. Gente, a gente vai ter que fazer esse paralelo aqui. Se você se ofende com isso, a gente pede desculpa, você pula o podcast. Mas isso é importante, porque aqui tem uns signos e uns símbolos que eles precisam ser discutidos. Isso é doloroso, né? Mas a gente tem que entender os meandros de como é que a gente, às vezes, pode ser enganado, né? Se você está aí escutando isso e está se ofendendo, a gente pede desculpas, mas tem uma coisa. Você se ofender não impede que você continue pagando sem saber o cartão corporativo que esse sacripanta tá usando para viver como um rei às suas custas, seu trouxa, tá? Exatamente. Se você quiser ficar ofendido, fique. Mas se você continua sendo um otário, você continua sendo. Isso não muda, viu? Isso é importante. A gente tem que falar, gente. A gente não pode ser uma pessoa que tem ouvintes e tem um podcast e fala para a internet e não ter a responsabilidade de falar a verdade para vocês. Mas aqui vamos falar aqui da trama para que o pessoal possa entender isso daqui. Você está falando uma coisa muito interessante, Marcos. Você falou que a figura misteriosa disse para ele assim, olha, você tem que provocar identificação com o teu público. Você não está conseguindo fazer isso. Você tem que fazê-los entender, por exemplo, se eles sentem medo, você tem que falar que você também tem medo. Você tem que provocar esse medo. Se você sente amor, paixão, você traz isso para o teu discurso e por aí vai. Né? Quer dizer que o Peter, veja bem, né, tem a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa importante dentro dessa história. O Peter ele tem o amor e o afeto do Ernest, que ajudou praticamente a criá-lo, que socorreu ele à noite, quando ele apanhava, quando ele sofreu algum abuso. Então o Ernest, ele conhece a história do Ernest, ele sabe que o Ernest era um judeu que ficou no campo de concentração, que é um sobrevivente da Dachau. Então ele fala, poxa, você sabe que essa história, esse teu discurso, eu já vi esse discurso várias vezes, entendeu? Eu sei aonde que esse discurso vai parar. Ele para em Dachau, ele para com a morte, com bilhões de cadáveres, né? Já que a gente está falando do Holocausto judeu, né? Então é complicado isso daqui, porque você vê que ele sabe o que ele está fazendo, ele tem plena consciência, ele não é ignorante, ele sabe que o que ele está fazendo está errado. Quando ele fala contra pessoas negras nos discursos dele, tem a pessoa negra assistindo. Então ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele fala que tem as convicções dele. Ele não se importa com as outras pessoas, ele tem as convicções dele e devido a essas convicções dele, ele vai passar por cima de qualquer questão. Então, ética, inclusive da hipocrisia dele, está sendo uma pessoa que ele praticamente reside junto com um senhor idoso que é um judeu sobrevivente, né? Então, essa é uma história que o Rod Serling ele faz questão de mostrar para a gente, espectador, gente, olha como é que funciona para você enganar as pessoas. É assim, você precisa primeiramente criar uma organização. Você tem que ter um lugar seguro, que aí eles começam a fazer os discursos nesse salão, né? E depois até essa figura sombria arruma dinheiro para poder pagar o salão, inclusive. Aí ele vai cada vez se inflamando mais, ele vai cada vez ouvindo mais os conselhos, né? Não foi revelado para a gente ainda quem é essa figura, apesar da gente já intuir quem é. Independente disso, né? Que atrás dele você tem fotos gigantes do Hitler, do Himmler, do Goebbels. Então toda essa questão discursiva, ele está ali fazendo a parte dele e ele vai sendo cada vez ensinado de como é que ele vai fazer.
Até que a figura fala para ele assim, ó, você precisa de um mártir. Aí ele fala, como é que eu vou arrumar um mártir? Ah, uma dessas pessoas que tá contigo, porque fica ele mais 3 caras, não é? 3 pessoas absolutamente cabeças ocas ali que fazem o que ele manda, né? Então ele fala, precisa de um mártir. Aí ele arruma justamente o que é mais subserviente, né? Que é o Nick. Ele pega e chama um outro cara e fala, ó, o Nick ele andou entregando a gente, andou repetindo o que ele escuta aqui para outras pessoas. Ele é um traidor. E aí ele deixa bem claro o que é para fazer com o Nick, entendeu? É para matar o Nick, e só que tem que dar a entender que foi uma outra pessoa que odeia eles. Aí o que o Cupincha, o capanga dele faz? Mata o Nick e coloca um papel nele, no corpo dele assim, The Good Nazi, né? Como assim, nazista bom é nazista morto, né? No que eu concordo, diga-se de passagem, né? Mas você tem assim, eles arrumando já um pretexto de falar que eles são vítimas, né, Marcos? Exatamente. Você dá esse inimigo imaginário, você usa esse tipo de expediente, né? Por exemplo, você mesmo assassinar um dos seus membros para dar mais forma para esse inimigo imaginário e dizer, olha como eles são perigosos, né? É aquela coisa do exército tentar explodir uma bomba para dizer que foi a guerrilha, né? A gente já viu isso daí muito. Ou, por exemplo, o nosso atual governo que faz determinadas abominações e depois tenta culpar a esquerda, de alguma maneira, tenta dizer que, na verdade, isso é tudo um plano da esquerda para impedir o governo de funcionar. Não, o inimigo imaginário é você falar, por exemplo, que uma vacina que está visivelmente curando pessoas, salvando vidas, né, que é uma vacina experimental que vai te matar, mesmo você tendo a prova mesmo ali numérica, né, que essas pessoas tem muito menos pessoas morrendo disso. Então você vai criar um inimigo imaginário. Sem o inimigo imaginário, essas pessoas aí com essa linha de raciocínio, entendeu? Elas não conseguem nada, elas precisam do inimigo imaginário, né? Tem que ter uma mamadeira de piroca. Se não tem uma mamadeira de piroca, como é que, né? Como é que vai suceder, né? Você tem que fazer com que as pessoas acreditem que elas vão conspurcar a inocência, que elas querem matar seus filhos, que elas querem criar uma ideologia que transforme seus filhos e filhas em pessoas gays, né? Então você coloca todas as questões que é o chamado de espantalho, né? A tal de argumentação é espantalho, que é para assustar as pessoas, cria aquele pânico social, né? Então é bem por aí. O fascista, ele não para de falar em moral, ele não para de falar em proteção da família, em proteção das crianças, em proteção da moral cristã. Ele não para de falar nessas coisas, né? Eu sou o cavaleiro que vai impedir os lascivos, né, esquerdistas e anarquistas e hedonistas de conspurcarem as nossas pobres crianças. Normalmente, o cara que tem esse discurso, ele costuma ser um criminoso degenerado, ele quer roubar o seu dinheiro, a sua liberdade e a sua vida na primeira oportunidade, e se ele puder corromper e degenerar seus filhos, ele não vai pensar 2 vezes. Né? Não, o Peter, quando ele apanha, né, porque ele estava ali ofendendo, logo no começo do episódio, quando ele estava ofendendo as pessoas, né, ofendendo imigrantes, ofendendo pessoas negras, latinos, ele depois fala que são todos comunistas. Quando a pessoa não está concordando contigo, já vira automaticamente comunista. E hoje em dia você vê que até conservadores e tal, figuras assim, tenebrosas mesmo, né, que praticam e ter esse comportamento de manada mesmo, né, para atacar as pessoas, caso elas não concordem com alguma coisa, elas já são taxadas de comunistas pelas próprias pessoas que estavam ao lado delas também, com esse comportamento de manada destrutivo. Então nesse episódio é uma descrição absolutamente perfeita e como a gente falou, é triste porque isso não muda. Daqui a 10 anos é capaz de alguém assistir o episódio e falar que ele continua atual, do que foi como é que foi a ascensão do Trump, como é que por que tem tantos grupos assim, por que existe o QAnon, né, que não tem coisa que tenha destruído mais famílias
do que esse pessoal fascista, conservador, né? As famílias se desintegraram, né? Porque são pessoas que não querem se vacinar também, né? E são totalmente alienadas de toda e qualquer realidade. É gente frustrada, insegura, emocionalmente aleijada, intelectualmente limitada, mas que tem um gigantesco, uma visão que tem uma visão distorcida de si mesmo e dos outros, né? Tem um complexo de superioridade incrível, né? Querem E ser se acha reconhecidos, né? Tanto quanto o Peter Vollmer, né? Ele quer ser reconhecido enquanto uma pessoa inteligente, quanto uma pessoa argumentativa com seus discursos, sendo que ele fala platitudes, né? Nos discursos dele, ele tá falando nada demais, nada demais. Ele tá falando obviedades, ele não prova os pontos de vista dele. Ele só coloca, ele só joga o que ele acha das coisas, que eles são minorias, que precisam ser respeitadas, que os seus empregos estão ameaçados, que a família se encontra ameaçada. Nada disso é provado, porque tudo basta a ele colocar as coisas como se fosse opinião, né? É a falácia argumentativa para te prender num ciclo de medo e dependência desse tipo de figura nefasta. Mas a gente está conseguindo fazer essa leitura por conta do quanto esses diálogos escritos pelo Rod Serling e colocados na boca desses personagens, o quanto eles são precisos, cirurgicamente precisos, e fazem essa leitura muito bem feita da psicologia deturpada, né, degenerada desse tipo de sujeito. E, né, o quanto a gente não imagina, mas esse discurso pode ter, quando ele é bem colocado, quando ele é bem quando ele é bem embalado, o quanto ele pode ter resposta das pessoas, né? E pode realmente formar aquela massa com propósitos nefastos, inclusive, né? Com toda certeza. Eu queria até colocar aqui rapidinho, né? Porque tem diálogos excepcionais. E tem um momento que o Ernest está num bar na frente da onde o Peter está fazendo os discursos dele, né? E ele olha de fora assim, tá aquela lotação, até pessoas fora do salão, né? Aguardando. Aí o barman fala pro Ernest, fala assim: as pessoas estão dando ouvidos a ele. Aí o Ernest fala: eu sabia que um dia isso ia acontecer. Aí o barman fala: ele tá se tornando muito influente. E olha só, ele costumava ser motivo de gozação, né? Mas ultimamente ele tá atraindo multidões. E agora? Agora as pessoas não estão rindo mais dele. Aí o barman se vira: você conhece ele há muito tempo, né? Aí o Ernest fala: desde que ele era uma criança. Calado, um garotinho, não tinha muita coisa para dizer. Aí o Ernest fala assim: eu já vi isso antes, eu já vi tudo isso antes. Aí o barman fala: agora são outros tempos, Sr. Gans. Outro lugar, outro tipo de gente. Isso agora não vai funcionar. Que ele entendeu, né? Aí o Ernest fala: é o que a gente dizia naquela época, que eles eram uma escória, que essa insanidade era temporária, que isso era apenas uma cena que eles estavam fazendo, que era muito monstruoso para ser real. Então a gente ignorava ou ria deles. A gente não acreditava que pudesse haver gente insana o suficiente para acompanhá-los. E aí, uma manhã, o país acordou de um sono agitado e não tinha mais risos. Os Peter Vollmers tinham dominado tudo. Então você tem, olha só o diálogo dos dois, é que nesse momento o Ernest vai ter o confronto com o Peter, ele vai entrar no salão lotado, né, Marcos? E vai humilhar Peter, vai falar para ele várias verdades, vai virar para as pessoas, vai confrontar as pessoas, falar assim: olha, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fomentando? Né? Começa a falar justamente sobre essa questão toda do Holocausto e sai de cabeça erguida, né? E o Peter fica absolutamente humilhado. Os comparsas dele querem bater no velho, mas ele fala para não mexer com o velho, né? Mas isso daí mexeu demais com o Peter. Quando ele expõe o quanto o Peter é medíocre, pequeno, mesquinho e insignificante, aquelas pessoas olham e falam: caramba, esse cara, ele é essa insignificância e eu tô seguindo ele, né? Então eu sou mais insignificante ainda. Enfim,
E quando ele desmonta essa figura de líder carismático que o Peter estava tentando construir, as pessoas perdem imediatamente o interesse, né, nele. E aí ele vai ser incitado pela essa figura mefistofélica, né, que está ali manipulando ele, porque em um determinado momento a gente começa a perceber que o Peter, ele já inclusive não tem nem mais vontade própria, ele passa a ser um fantoche dessa figura, que a gente vai perceber que, né, que a gente logo percebe quem é, né? Ele vai Enfim. vir pra luz, né? Uhum. O Peter vai falar pra ele: o que você fica no escuro? Por que você sempre fica só me dando ordens e você nunca vem pra luz? Você fala pra eu fazer as coisas, mas você não faz nada. Aí a figura fala assim: eu já fazia as coisas antes de você nascer. Eu já escrevia discursos antes de você sonhar em fazer parte do mundo. Aí ele aparece quem ele é. Isso. E isso funciona como uma maravilhosa metáfora para esse tipo de comportamento, que é assim, você vira, no caso o Peter ele se tornou um fantoche do Hitler, né? E é uma metáfora para isso, para as pessoas que na verdade elas estão apenas reproduzindo ideias abomináveis que já existiam antes dela, e elas insistem em dizer que aquilo é a opinião delas. Hoje, quando você vê pessoas com esse discurso racista, misógino, homofóbico, transfóbico, ultranacionalista, e dizendo: isso é minha opinião, não, amigo, isso é um pacote de ideias abomináveis, antiquíssimo, que vive sendo reproduzido e oferecido para pessoas sem personalidade, sem senso crítico, e que são verdadeiros bobos alegres e ficam reproduzindo isso como papagaios. Isso não é sua opinião. Você não tem opinião, por isso que você reproduz esse monte de asneiras, né? As pessoas que realmente têm opinião mesmo, elas não reproduzem esse tipo de abominação, elas logo entendem que isso não presta e jogam isso no lixo, né? Nada que elimina a outro ser humano, de qualquer maneira que seja, se você não consegue aceitar a pessoa porque a pessoa é gay, lésbica, trans, você tem que viver no mesmo mundo, porque o mundo é plural. Então, tudo que elimina o outro, que não respeita a vivência de outra pessoa, que não respeita a pluralidade do mundo, se você tem um discurso contra isso, você me desculpa, você é uma pessoa que, sim, você tem ideias fascistas, você tem ideias, sabe, que podem levar as pessoas à violência e à morte. Então, a gente tem que aprender a reconhecer essas coisas, ter a humildade de entender, né? Ninguém nasce bonitinho, perfeito, né? Paladino da justiça e da liberdade. A gente aprende a ser assim, quando a gente aprende a escutar as pessoas, né? Eu lembro porque quando eu era mais jovem, todos nós, né? A gente é totalmente sem noção. Nossa, falar besteira, todo mundo já falou, sabe? A gente não pode negar quem é que a gente foi, mas a gente pode melhorar. Então eu penso assim, claro que as pessoas, muita gente vai falar, por exemplo, que votou no Bolsonaro enganado. Ai, fomos enganados. Mas o discurso que ele tinha já era esse discurso da eliminação e da morte. Porque ele falava que, vou mandar a petralhada para a Ponta da Praia. Ponta da Praia não é aqui em Santos, a Ponta da Praia não, que é um bairro aqui. Ponta da Praia é um local onde o pessoal era torturado, preso e torturado. Então a gente tem que, sabe, assumir nossos erros e tal, parar de achar engraçado o que não é engraçado. Quem tem um discurso de tiozão da morte, né, necrófilo, a necropolítica, né, que nem o pessoal chama, não é engraçado, isso não é engraçado, né? E o Rod Serling, ele está aqui trazendo, esse episódio é um episódio que ele saiu, deixa eu ver aqui, 24 de janeiro de 1963, gente, que saiu esse episódio aqui. A gente está em 2022, na época que está gravando aqui, a gente está numa época terrível, de muita violência. Por exemplo, Maus, que é um quadrinho do Art Spiegelman, incrível, ganhador de Pulitzer, né? Ele foi proibido numa escola lá do Tennessee, né? Parece que essa onda agora já virou, inclusive diz que agora está se tornando o quadrinho mais procurado e mais vendido da Amazon, inclusive. Mas é uma discussão que tem que ser colocada. Como é que uma escola, né? Porque não é para criança de primeiro ano, segundo ano, para 8ª série, gente.
aí uma escola proíbe um quadrinho porque tem algum diálogo que seja algum palavrão ou que tenha qualquer cena, que eles têm uma cena da mãe do personagem que aparece nua, né? Uma banheira e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando dos anos 2022, né? A juventude tem acesso a coisas bem piores que isso. Agora, você tirar um debate como tem no Mouse é uma coisa muito séria. O que vem acontecendo com o mundo, entendeu? E sabe, acontecia nessa época do hot selling, porque a gente não falou disso ainda, né, Marcos? Mas eu queria só trazer aqui para o nosso ouvinte que esse personagem, o Peter Vollmer, ele é inspirado no George Lincoln Rockwell, que esse cara era um veterano da Segunda Guerra Mundial, condecorado, hein? Que ele virou fundador e comandante do Partido Nazista Americano, em 59. E depois ele virou líder da União Mundial dos Nacional-Socialistas, um fanático religioso absolutamente agressivo, que fazia Nazi Party e tal, e fazia várias reuniões mesmo, e todo o visual, sabe, as reuniões, algumas reuniões dele, você olha, é igualzinha essa imagem, né, Marcos, do episódio do Peter, né, igualzinho, o mesmo palco, com dois caras assim ao lado dele, direitinho. O Rod Serling, ele tava querendo apontar o dedo para esse cara, só que ele não pôde, né, mostrar, né, olha só o que tá acontecendo, né, olha quem é esse cara, esse George Lincoln Rockwell. Bom, detalhe, o nome do cara é uma miscelânea de George Washington com Abraham Lincoln, e mesmo assim o cara era um racista, fascista, perigosíssimo. Foi depois assassinado por um ex-membro do partido dele, em 67, mas era uma pessoa perigosíssima, e as fotos são inacreditáveis. Eu vou deixar um link aqui uma matéria que vocês vão ficar de boca aberta, assim, com o absurdo, né, dessas cenas, dessas reuniões desse cara. É tão inacreditável e explícito na apologia ao nazismo que esse cara fazia, que parece pronunciamento de subsecretário de Cultura do atual governo brasileiro. Pois é, né, cara? Porque vocês acompanham política, vocês viram o cara, né, que já caiu, né, esse secretário da Cultura, o cara fez cosplay do Goebbels, né, com o mesmo discurso, direitinho. A arte será nacionalista, heróica, né? Ou não será nada. Né? Isso. A arte será heróica, nacionalista, fascista, totalmente monitorada pelo Estado, né? Isso aí é tudo que tá colocando. podada em toda a sua possibilidade de expressão verdadeira, ou não será nada, né? E também vai ser superfaturada para dar dinheiro pra gente, claro, né? É o que esse pessoal quer, né? Grana, privilégios e poder pisar na sua garganta a hora que der vontade, né? Mas vamos fazer o seguinte, né? Porque a gente, claro, tem tanto o que falar, porque o podcast, o episódio suscita tanto debate, né? Mas conta como é que termina, pra gente poder depois já ir para as recomendações, etc. Após o Peter ser exposto na sua pequenez e humilhado pelo Ernest, que é a figura paterna dele, né? Ele é incitado por essa figura, pelo Hitler, né? Que tem dentro da cabeça dele, talvez, a assassinar o Ernest, porque a gente percebe que o Ernest é como se fosse uma fraqueza que ele tem, né? Porque ele ainda tem alguma espécie de sentimento por esse senhor que foi um pai para ele, né? Mas ele vai lá e assassina o Ernest. Sem antes, né? Antes dele puxar o gatilho, ele novamente é confrontado com uma série de verdades que o Ernest fala para ele, né? O Peter tem a ilusão de que ele se tornou tão duro quanto aço, né? Mas ele vai perder essa ilusão logo, porque mais perto do final do episódio, a polícia descobre que, na verdade, o Nick, o companheiro deles, né, de partido ali, foi assassinado por eles mesmos, né, a mando do Peter, e a polícia vai vir prendê-lo como acusação de conspiração para assassinato. Ele, obviamente, corre, né, armado, e quando ele recebe um monte de tiros dados pelos policiais, ele
mortalmente ferido, fica lá achando muito estranho ele estar ferido, porque na verdade ele é feito de aço, né? Ele passou a acreditar que ele era imortal e indestrutível, mas as balas acabam mostrando para ele o quão humano e falho e mortal, na verdade, ele era, né? Sim. É um final assim que o personagem não tem nenhuma redenção, porque não é para ter, né? Um personagem assassino, né? Então ele termina como ele tem que terminar, né? Mas ele é apenas o sintoma de uma doença muito maior, né? Rod Serling termina assim: para onde irá em seguida esse fantasma de outro tempo? Esse fantasma ressuscitado de um pesadelo anterior? Chicago, Los Angeles, Miami, Flórida, Brasil? Isso aqui foi o que eu falei. Em qualquer lugar, em todos os lugares onde há ódio, onde há preconceito, onde há intolerância, ele está vivo. Ele está vivo enquanto males existirem. Lembre-se disso quando ele vier à sua cidade. Lembre-se disso quando você ouvir a voz dele falando através dos outros. Lembre-se disso quando ouvir um nome chamado, uma minoria atacada, qualquer ataque cego e irracional a um povo ou a qualquer ser humano. Ele está vivo porque através destas coisas nós o mantemos vivo. Olha o encerramento do Rod Serling, né? Ele falando a verdade absoluta, imutável, que se você aceita, se você admite ataques a qualquer pessoa, qualquer minoria, você está mantendo viva essa chama do ódio, do fascismo, sim, entendeu? A gente silenciar também é você acatar, você admitir que isso exista no mundo que a gente vive, né, Marcos? Sim, exatamente. A gente vê essas ideias se proliferando, depois a gente vê essas ideias sendo transformadas em atos de pessoas, né, particulares, depois a gente vê essas ideias sendo transformadas em atos de Estado, de governo. E aí, quando chega nesse ponto, a sua vida está por um fio. Então, talvez fosse melhor ter enfrentado essas ideias quando elas ainda eram apenas ideias abomináveis na boca de pessoas tolas e toscas. Né? Depois que elas viram canetadas de presidentes e de líderes de nações, aí já é tarde, né? Um deboche, né? Um deboche do ser humano, né? A gente tá acontecendo isso agora no Brasil, a gente normalizou a fala odiosa, né? Você tem a pessoa que fala assim, quando tá morrendo gente, fala assim, o que eu posso fazer? Não sou coveiro, né? A gente está admitindo cada dia mais, a gente vai se encolhendo mediante a falas odiosas, né? Então a gente precisa ter força, se levantar e lutar contra isso, viu, gente? Porque a gente nunca vai poder parar de lutar contra isso daí, né? É bem triste, né? Você fica bem deprimido, né? Mas a gente tem que ter força e respirar fundo e saca. Fora Bolsonaro, né? Cadeia para ele, cadeia para quem tem esse discurso. Né? Isso é muito importante, né? Uma coisa que o episódio deixa bem claro é que numa sociedade democrática, né, já existem mecanismos para conter esse tipo de barbárie, esse tipo de monstruosidade. A lei, né? Tem os precedentes legais, né? Com certeza. Sim. E a partir do momento em que a lei é aplicada com o seu rigor e em cima das pessoas que estão realmente cometendo crimes, perseguindo outras de maneira criminosa e incitando ódio e tentando destruir, né, as bases da democracia de maneira absolutamente criminosa, elas têm que receber as punições previstas em lei. Isso restaura a ordem e a paz, né? Sim, a gente tem que também estar muito atento aos discursos que são espantalhos, né? Para assustar as pessoas, que isso está acontecendo, olha que absurdo, estão todos mentindo para você, tem um remédio excepcional que curaria essa doença imediatamente. Mas por que estaria só essa informação na mão só daquelas pessoas especificamente? Né? Ao capitalismo interessa que nós estejamos vivos. Entendam isso, né? O capitalismo quer a gente vivo para gastar dinheiro, né? A quem interessa a eugenia, quando você não dá acesso à vacina de maneira igual. Existe um estudo
que vários bairros têm menos vacinação, existe menos vacina para certas regiões do país. Isso também, eugenia, você está limpando as pessoas, dando a elas chance de viver. Sim. A pessoa precisa tomar muito cuidado para ela não ter a formação técnica e intelectual dela em blog de picareta, né? E achar que porque ela lê blog de gente picareta e mau caráter, como Olavo de Carvalho, por exemplo, para citar... morreu, hein? Isso, exato, felizmente, né? Ainda bem. Mas vai ser esquecido porque a obra e a mensagem são insignificantes, porém perigosas. Aumentou muito ódio e ignorância, Isso. O mal que ele fez fica, né? Por muito tempo, vai ter que ser desfeito, né? Não, e será desfeito. Como é absolutamente insignificante e intelectualmente nula, ela vai morrer sozinha, né? Ela era alimentada pelo mito dessa figura, né? Que era um medíocre, um mau caráter, um ser humano desprezível, mas que muita gente olhava e via alguma coisa ali iluminada, né? No meio daquela treva toda, né? Enfim. Ai, meu Deus. Pois é. Mas vamos lá, a gente acabou se estendendo. É importante para você saber, ouvinte querido, que esse é um episódio que eu sempre quis comentar sobre ele, desde que eu comecei a fazer esse podcast. Então a gente acaba até se empolgando, né? A gente fica meio assim, coração pesado, porque a gente está vivendo uma época tão difícil, né? O podcast vai sair daqui a umas semanas, né? A gente está gravando antes, deixando os podcasts prontos para serem produzidos e depois vão para o site. Mas essa época agora que a gente está gravando aqui, ela está bem complicada, viu? Mas vamos lá, Marcos, o que a gente poderia recomendar? Tem muito material, né? Mas o que você gostaria de recomendar para que o pessoal assistisse depois? Eu deixo os links de tudo que tiver disponível dentro da publicação, tá, gente? Seja no YouTube, no site, pode procurar ou me chama, que eu tento disponibilizar. Que eu acho que é educativo, né? A gente assistir coisas relacionadas a esse tema, né? Sim, eu vou dar uma roubada e vou dar 2 sugestões. Vou recomendar um filme de 2008, um filme alemão chamado A Onda, que ele fala de um movimento neofascista que se forma na Alemanha a partir da figura de um professor. O filme é excepcional, muito bem feito, muito também cirúrgico assim na radiografia que ele faz de como funciona esse tipo de onda de movimento. Foi muito comentado na época, eu não vou me estender porque você tem informação de sobra aí sobre esse filme. Quem puder assistir, não deixe de ver. É um filme importante de ser visto. Tem um média-metragem primeiro, né, dos anos 80, e depois que tem um filme, não é isso? Ele, sim, tem um média-metragem americano, que tem o mesmo título, se eu não me engano, também vale muito a pena ser assistido, é muito bom, mas o longa-metragem alemão que foi feito depois, inspirado nesse média-metragem, é até superior, né? Enquanto cinema, né? Sim. Outro que eu gostaria de indicar, em 1999, o diretor Alexander Sokurov, ele dirigiu um filme chamado Moloch. E esse Moloch é um filme que ele é uma espécie de ficção grotesca e satírica sobre como seria o cotidiano de figuras do Terceiro Reich, como o Hitler, o Goebbels e suas esposas. E os relacionamentos que eles tinham com suas esposas e com outras figuras próximas ali da cúpula do Terceiro Reich. É um filme absolutamente impressionante na força dele satírica e no pé que ele tem no absurdo, mas justamente por ele ser satírico e absurdo, ele acaba funcionando como um retrato da realidade que essas pessoas viviam e da loucura, da paranoia, muito interessante. Vale muito a pena ver. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Eu gosto bastante do Moloch, que eu lembro e faz parte até de uma trilogia, né? Sim. O Moloch, né? Um diretor maravilhoso que a gente acha que não tratou ainda aqui no nosso site, algum podcast. Vamos pensar nisso, né, Marcos? Porque
Acho que seria uma temática bem interessante. Sim, eu acho que os outros filmes da trilogia são O Sol, que fala do Hirohito, né? E Taurus, que fala do Stalin, se eu não me engano. Sim, isso mesmo. Isso mesmo, exatamente. Muito bom. Pois é, eu vou recomendar também 2 coisas. Ou melhor, 3, vai, já que eu mencionei o Mouse do Art Spiegelman. Caso você não tenha lido, é um quadrinho que se encontra facilmente por aí. Recomendo, inclusive, você comprar, porque vale a pena a gente dar moral mesmo para quadrinhos excepcionais. E o Mouse é um quadrinho excepcional. Vai contar a história justamente de um filho. Ele vai escutar as histórias do campo de concentração do pai dele, que é um sobrevivente, que é um pai que ele não se entende com o pai dele, né? Ele vai depois começar a compreender os motivos de o pai dele ser como ele é. E isso é importante, essa questão estética, porque você tem os judeus, que eles eram chamados pelos nazistas, né, de ratos, sendo retratados como ratos, e os nazistas como gatos. Então, uma história muito interessante. Caso você não a conheça, não vou falar muito não sobre ela, vou deixar mais tempo para falar sobre as outras coisas. Mas Mouse é incrível, né, Marcos? É ganhador do Pulitzer, assim. Eu considero Mouse e Game Pés Descalços como quadrinhos, né? Literatura para você dar para os seus filhos, para transformar eles em gente. Né? Porque é um quadrinho que é para você ler e sentar, debater, é maravilhoso. Tanto o Game como o Mouse, né? Sim, são 2 obras importantes dessa... Qualquer pessoa, né? Mas acho que, sobretudo, jovens terem acesso para ler, porque vai abrir os olhos deles para um monte de coisas, assim, que você precisa refletir sobre isso, sabe? Demais, né? Cada vez mais, pelo jeito, né? Porque é impressionante como as coisas, as histórias ficam indo e voltando o tempo todo, né? É bem bizarro, né? As minhas outras recomendações, uma é o filme, que é um mockumentary, tá? Chamado Ele Está de Volta. Ele é um filme alemão, estava na Netflix, agora não está mais, mas ele vai contar a história em que se passa em 2014, fazendo um Adolf Hitler aparecendo, ele acordando em um terreno onde ficava o antigo bunker dele em Berlim. Daí para cá ele vai começar a se relacionar com as pessoas, vai conhecer um cara, vai tentar implantar novamente essas ideias nazistas, né? E você vai ter, sim, uma história onde você vai ficar bem chocado, porque tem alguns momentos que aparecem as pessoas, né, interagindo nesse documentary, né, com Hitler, com caras, né, vestidos de Hitler, tipo, admirando e elogiando a ele. Ou seja, é aquele tipo de documentary, uma comédia, que tu vai ficando cada vez mais triste, né, porque aí ele vai começar a tentar usar tecnologia e tal, né. É um filme interessantíssimo e ao mesmo tempo deixa a gente com um nó na garganta mesmo. Quer dizer que o Hitler reaparece e ele, usando uma figura, né, meio cômica, meio de tizão simpático, ele começa a propagar ideias fascistas, racistas nas redes sociais e vira um sucesso. É possível isso? Será? É possível, a gente já viu essa história em algum lugar, né? Detalhe, o filme é um filme de quê? De 2016, poxa. E aí você vê que, caramba, como é que pode, né? 2016, 2017, 2018, né? Tem um momento até que ele vai num programa estilo aqueles programas Cristina, sabe? De escândalo e tal, e todo mundo acha ele engraçadíssimo. Sempre começa pela gargalhada, né? Você ri, ai que absurdo, ai que satírico, pá. Daqui a pouco, né, você começa a parar de rir, né? Que você percebe que você não deveria estar rindo. Mas tem isso de programas humorísticos de TV darem espaço para figuras fascistas e abomináveis querendo fazer piada e no fim elas ganharem um baita cartaz? Tem isso? Acontece? Tem. O pessoal que tá pegando todas as dicas aí, né? Que tá reconhecendo, né, a trajetória de uma figura nefasta que tá aí presidindo o país, né? Mas essa aqui é uma das recomendações que eu acho excepcional, esse filme, esse documentary, né, que é um falso documentário, né, chamado Ele Está de Volta. Vou tentar deixar linkado para vocês.
E tem várias coisas. Tem um filme que eu gosto muito, que é um documentário do Alain Resnais, que eu acho sensacional, que é o Noite Neblina, mas ele é barra pesadíssima. Mas eu queria pegar até pela questão estética, pela temática da estética em si, um que a gente assistiu faz um tempão, é de 89, vê se tu lembra. O Arquitetura da Destruição. Uhum. Você lembra desse? Que é do Peter Sim. Cohen. E ele vai ter esse negócio de toda a estética, né? Porque a gente falou aqui do nazista aí do governo Bolsonaro, né? Que ele veio falar que a arte tinha que ser heróica, né? E tal. E se você assistir esse documentário, você vai sacar que tinha um lance que os nazistas eles queriam ter a tal da arte heróica, da arte suprema. E tudo que era arte moderna, eles achavam uma arte menor, apodrecida. Então você vai ter, na verdade eles roubavam, né? Até vários filmes e documentários sobre isso, eles roubando um monte de obras de arte, assim, que longe da estética que eles preferiam, porque eles queriam ganhar dinheiro, na verdade. Esse lance de você conseguir meter a mão em tudo que tinha nos museus, né? Depois para poder recuperar. Mas a Arquitetura da Destruição vai contar a história que é sabida que o Hitler era um artista frustrado, irrelevante, entendeu? Ele era um cara incompetente, entendeu? A arte dele era insignificante. Então ele tinha uma grande inveja desses grandes artistas. Aí ele vira uma pessoa que ele fala que é um conservador, óbvio, né? Que vai gostar do Richard Wagner da vida, daquela antiguidade clássica, da antiguidade grega, né, e tal. Ele chama toda a arte que ela não é uma arte de arte degenerada. Isso é muito triste, né, você vê. É um documentário muito legal, gente, e tudo que tem esse assunto, que tem nazista no meio, é tudo, né, coisa que deixa a gente para baixo mesmo, mas é interessante você entender, né, porque como é que as coisas são colocadas. Hoje em dia a gente está gravando aqui, e olha só, vocês me permitem só eu poder fazer concatenar as minhas ideias, para poder explicar meu ponto. Eu estava assistindo esse filme que saiu da Netflix, que é o Golpista do Tinder, né? Que eu adoro ver esses documentários aí. Esse documentário é um cara que ele enganava as mulheres, ele falava que era um cara riquíssimo e tal, mas se dizia perseguido, fazia as mulheres pegar muitos empréstimos e elas ficavam devendo a Deus o mundo, depois o cara largava elas na mão e elas ficavam com dívidas enormes. Uma das primeiras falas que tem no documentário é de uma das vítimas, ela falando assim, ela fala que ela assistiu a Bela e a Fera várias vezes na vida dela e que toda mulher tem aquele sonho de ser resgatada pelo... Pior que a Bela e a Fera é uma história do cara que sequestra a mulher, né? É uma história da mulher que é sequestrada e depois se apaixona pelo sequestrador, né? Uma história bizarríssima. Mas aí ela fala que tem esse negócio todo da mulher encontrar o príncipe encantado, que toda mulher tem isso dentro de si, né? E ao mesmo tempo, como eu gosto muito de escutar podcasts, escutei recentemente alguém falando desse filme Encanto da Disney e falando o quão interessante é você ter essas protagonistas, que elas não precisam mais ser resgatadas por nenhum homem, né? Elas vão encontrar o caminho delas de alguma maneira, ou então com uma força ali, a ajuda da família, de uma amiga, ou do Frozen, não é verdade? Vamos falar da Damaris Alves aqui. Que é assim, que ela tem isso, delas falar que o Frozen é lésbica, né? Que na verdade ela ia ser encontrada e ser beijada por uma outra personagem feminina. Claro que essa personagem, essa mulher, ela tem sérios problemas. Ela não é apenas mau caráter, como ela tem alguns problemas aí que ela tem que se tratar, né? Mas o lance é que não dá pra gente se apiedar de alguém que traz tanto dano à sociedade como essa Damaris Alves traz, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a questão da arte, essa arte que é colocada como a arte perfeita, né? Que essa Damaris Alves, ela fez um vídeo, não sei se aonde, qual a plataforma, se é TikTok, falando que o Bolsonaro, ele tá aprincesando novamente as mulheres, porque mostra a Michelle Bolsonaro, né? Que chamam ela de Michelle por causa dos cheques, né? Que eram depositados na conta dela, né? Pelo Queiroz. Que ela parece ela de Branca de Neve e tal. Olha o Bolsonaro, é a Damaris falando, né? Não vi o vídeo totalmente porque, né, não acabo gorfando. Mas aí ela falava, Marcos, assim, Bolsonaro tá princesando as mulheres novamente, elas estão se encontrando, né, dentro desse aprincessamento. Meu, é tudo muito louco,
né? Tudo muito louco. Me lembra até aquela filha lá da Baby do Brasil, que falava que as mulheres tinham que ser princesa e o caraco. E esse papo conservador furado de tu aprincesar uma mulher é tu trazer ela de volta para essa coisa meio, né? Familiar, desse retrato familiar de família tradicional, mulher, marido, crianças, comercial de margarina. Por isso que eu fiz toda essa volta, né? Porque essa questão da estética, como ela é pregada, essa questão da arte pura, quer dizer que o conservador ele olha para esses filmes aí, Frozen, Encanto e tal, e fala que é arte degenerada, né? Por que essa personagem não casa no final, não tem um príncipe encantado na história? Você tá me entendendo? Só isso que eu queria dizer. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso, A né? gente ri pra não chorar, né, gente? Mas puta que Isso. pariu, né? Eu gosto muito daquele podcast Medo e Delírio em Brasília. Se você tá escutando a gente e não ouviu, dá uma chance, que o Cristiano e o Pedro são maravilhosos. Mas eles falam que a gente tá numa quadra muito escrota mesmo, né? Da nossa história do Brasil, né? E é difícil, gente, porque a gente começa a enxergar, sabe, essas coisas, elas são totalmente montadas, né? E você vai criando esses inimigos. Fala assim, mas se você passa Frozen pro seu filho, tua filha vai virar sapatão. Porque no final ela não casa com o príncipe, não é verdade? A irmã fala uma pra outra, por que você vai se casar com um homem que você acabou de conhecer? Gente, essa é uma das melhores falas que existe no filme, no desenho infantil, que eu já vi, porque não tem sentido, né? Você se casar com alguém que você não conhece, você acabou de conhecer, né? Então é isso, gente. Agora, se você criar sua filha num ambiente de fanatismo religioso e ideias toscas, antiquadas e retrógradas, né? Sem senso crítico e enfim, a sua filha pode virar uma Damares, se você preferir. Deus o livre. De repente ela começa a ver Jesus na goiabeira, gente. Não é nem querendo tirar onda, não, com quem tem essas visões, acredita nisso. Mas é um absurdo, né, gente? Precisa de direitos humanos, que não estende a mão nenhuma para nenhum direito humano, só para coisas assim que tá dentro da sua agenda conservadora. Mulher tá fazendo o que ali, cara? Essa mulher é um perigo, aliás, tá tudo, né? Todo mundo, né? Em todo lugar que o cara tá, direitos humanos, o cara lá da Fundação Palmares. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Espero mesmo, todo o meu coração, gente, que a nossa audiência seja uma audiência que é progressista, entendeu? Que consegue enxergar essas coisas. Porque uma vez a gente recebeu críticas aqui num cara que foi escutar um podcast da gente, aquele lá é o The Mirror, né? Que ele se passa assim como se fosse em Cuba, né? Claro que o Celi mudou os nomes, mas veio um cara, nossa, xingar a gente aqui, porque achou que a gente estava defendendo. A gente não estava defendendo nada, defendendo o Fidel Castro. A gente tentou entender esse discurso também, que o americano tem um discurso fácil, né? E tal, né? Porque o Rod Serling, ele é uma pessoa maravilhosa, adoro os roteiros dele, mas ele também é americano médio, né? Então ele apresentava, às vezes, uma falta de visão, assim, nessa questão, principalmente, né? Quando era uma questão de você analisar essa questão cubana, que é uma coisa muito mais complexa, não é fácil. Não existe resposta simples para problemas complexos, gente. Não existe. Se a pessoa apresenta uma resposta simples e fácil, tá errada essa resposta, sabe? A resposta mais simples e mais errada é o cara falar, pô, Fidel Castro é um ditador, mas o Pinochet é um herói. Aí fica difícil, né, amigo? Aí não dá, né? Aí não dá. Né? Mas é isso, gente. A gente demorou hoje, porque esse é um episódio que a gente queria muito conversar sobre ele. Essa temporada tem sido meio morna, agora a gente chegou, né? A gente tem a impressão, né, Marcos? Que a gente engatou agora aqui, né? Já pegou um episódio porradeiro mesmo, né? E deu uma conversa maravilhosa, indicações ótimas. Eu quero agradecer você que chegou até aqui, que se você não desistiu da gente a partir do momento que você viu a gente criticar o presidente, né? Porque a gente tem que se expressar, eu não consigo me calar, né? É importante para a gente se expressar, é importante quem faz conteúdo e tem podcast se expressar contra esse governo. Não dá para ficar em cima do muro, né? Por medo de perder a audiência, isso é horrível e vergonhoso. Mas eu quero agradecer você que chegou até aqui, convidar você a ir lá no Facebook, gente, vai lá no Facebook,
curtir as nossas páginas. A gente tem a nossa página que é Masmorra Cine, que é a página do nosso blog, do nosso site. Tem a página que a gente coloca foto de bastidores, que é The Twilight Zone Behind Scenes. O nosso grupo, que é Fãs de Além da Imaginação. No Twitter nós estamos com o nosso perfil @masmorra_cast. Também estamos com o perfil agora lá, que é Cineclube da Masmorra, tá? Então você pode seguir a gente nesses perfis. E se você puder e quiser ser o nosso padrinho ou ser a nossa madrinha, para nos ajudar a continuar esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, de poder analisar episódio por episódio da série clássica Além da Imaginação, por favor, procura a gente no Padrinho, a gente vai deixar o link logo abaixo aqui. Doe um valor para a gente mensal de 5, 10, 20 reais. É muito bem-vinda a sua doação e nos ajuda a comprar equipamento, resolver problemas para a manutenção do podcast, tá? E vamos saindo agora então da zona do crepúsculo e voltando para esse mundo que, cara, ele tá muito The Twilight Zone, né? As coisas que estão acontecendo, né? Dizem que a arte imita a vida, imita mesmo, né? Porque puta que tem coisas que acontecem. É isso. E não podemos esquecer, né, que a gente sempre termina com música. A música vai estar lá no nosso áudio, gente, lá no podcast. Vou deixar o link lá pro site logo abaixo. E dessa vez é o Marcos que vai escolher música. E aí, Marcos? Deixar esse pepino contigo, né? Que música que tu vai escolher? Episódio desse. Sim, a gente, como a gente falou que o Peter é manipulado, né, pela essa figura, né, do abominável ali que aparece, essa história ela é um tanto quanto fáustica, de certa forma, né, tem algo meio ali de você sendo manipulado por uma figura maligna, né, que toma conta de você, da sua vontade, do seu destino. E aí eu escolhi uma música do The Police que fala justamente sobre isso, né? Sobre alguém que está sendo manipulado por uma figura mefistofélica, né? E é o Wrapped Around Your Finger. Ai, nossa, adoro essa música, é muito legal. Muito, muito maneira. Ah, excepcional. Legal, gente. Então, escutem aí, curtam o som. Lembrando que essa música só vai tocar lá no nosso áudio, gente. No YouTube não pode colocar, porque o YouTube, né, derruba, dá flag, né, faz de tudo. Então vai dar aquela moral pra gente, segue a gente lá no Spotify, ou assina o nosso feed, que é Além da Imaginação Podcast. E a gente se encontra, amigos, lá no próximo episódio sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo. Tchau, tchau.